Gênesis, no capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Até aqui só. Essa semana eu até comentei isso com umas 2 ou 3 pessoas, de que há um tempo atrás o Celso contou uma história, né, quando a gente estava aqui na reunião de homens, sobre um missionário que estava no Afeganistão, e que tem um áudio dele, uma entrevista, algo assim, que perguntaram para ele: quando foi a última vez que você teve que tomar uma decisão, uma grande decisão na vida? E ele pensou e falou: 20 anos atrás. E que a decisão foi quando ele aceitou Jesus, quando ele resolveu entregar a vida dele para a obra e tal. E durante 20 anos, os últimos 20 anos, ele não teve que tomar grandes decisões, assim. E eu fiquei pensando naquilo, na hora que ele falou, eu tentei aplicar aquilo a mim e pensei, né, quando foi a última vez que eu tive que tomar uma grande decisão? E eu falei, também, foi 10 anos atrás, quando Deus me chamou e eu falei, eu vou. E eu lembro que foi uma decisão mesmo, eu tive que pensar ali o que eu estava fazendo, porque implicava em muita coisa, e de lá para cá eu não tive grandes decisões a tomar. Só que aquilo me tomou durante mais de uma semana, meio que fazendo um check-up na vida de, será que é isso mesmo, que eu não tive decisões a tomar? Porque muita coisa aconteceu nesses últimos 10 anos. E eu fui vendo que, na verdade, eu não tive que fazer escolhas nos últimos 10 anos. Todas as escolhas que eu tive que fazer foram escolhas de renúncia. Eu tive que renunciar a coisas nos últimos 10 anos. Eu não tive que decidir caminhos nos últimos 10 anos. Os caminhos sempre vinham diante de mim, caminhos novos, coisas que eu não esperava. Deus trazia diante e eu andava neles. E propostas me eram colocadas pelo trabalho, pelo mundo, pelo diabo, propostas que eu tinha que renunciar, que eu tinha que negar. Mas eu não tive que construir nenhum caminho nos últimos 10 anos. Eu não tive que escolher entrar num lugar nos últimos 10 anos. E eu falei, pode ser coincidência, que na minha vida e na vida desse homem também tenha sido assim. E aí eu comecei a lembrar das pessoas da Bíblia. E eu descobri que ninguém teve. Que Abraão teve uma escolha para fazer na vida. Só uma. Que é, sai da tua terra e vai para um lugar que eu vou mostrar. Só essa. Todo o resto da vida de Abraão é renunciando coisas que vão aparecendo diante dele, dizendo não para propostas que são colocadas diante dele e seguindo em cima de coisas que Deus vinha pedindo para ele fazer. Tipo, agora vai ser desse jeito, agora tem mais isso aqui, agora acrescenta mais isso. Mas a única escolha intencional e positiva, ou seja, eu pego e ando, vou para cima de um caminho, foi a primeira, é o chamado. Com Davi, a mesma coisa. Todas as escolhas são em andar debaixo de algo que Deus falou lá no começo. Ou seja, toda a ideia de que andar com Deus é feito de várias costuras de caminhos. Ou seja, agora Deus quer isso de mim. Não, agora Deus mudou, agora é pouco para cá. Agora eu acho que isso não é Deus. E a principal característica de alguém que não teve pai, de alguém que cresceu sem pai, a principal marca dessa pessoa, ela não conclui as coisas que ela começa, ou seja, ela tem muitos recomeços. Ela começa muita coisa,
Ela tem muito começo, muitos. Ela começa um curso, ela começa outro. Hoje ela é cabeleireira, amanhã ela é esteticista e depois de amanhã ela é engenheira. Ela está começando coisas. O que ela está tentando esse tempo todo? Ela está tentando acertar esse chamado do pai. Sai daí e vem para cá. Como nós não temos, e quando nós não temos esse chamado, essa uma palavra, que não diz respeito a você, diz respeito ao teu pai e ao teu avô. Ou seja, quando eu não tenho uma raiz para chamar de minha, gente, só eu que estou com frio. Quando você não tem essa raiz para chamar de sua, o que acontece? Nós passamos a vida toda plantando. Planta, aquele negócio não vai do jeito que eu queria, porque eu não tenho jeito para aquilo, porque não era o meu chamado, porque, enfim, porque eu cansei, porque eu desanimei, e eu planto outra, e eu planto outra. Eu estou constantemente começando coisas. E quando você vê mesmo Jesus, quando ele é chamado pela raiz de Davi. Ou seja, o que Deus está dizendo com aquilo? Você não está começando nada novo, você só está dando continuidade a algo que foi dado lá atrás. Abraão, você não está começando nada novo. Se você ler a história de Abraão no capítulo anterior, o pai dele saiu da terra dele com destino à terra de Canaã. O pai dele já estava indo em direção à terra que Deus queria. No meio do caminho ele perde um filho e para. E aí Deus vira para Abraão e fala, ó, deixa seu pai no meio do caminho que ele parou, sai daí e continue a caminhada. Ou seja, você vai dar continuidade a algo. Você é a continuação de uma raiz que já começou lá atrás, que também não está no teu pai, está no avô, no bisavô, que está em Noé, que também não está em Noé, que está no avô, no bisavô, que está em Adão. Por isso que a história de Jesus começa contando uma genealogia que liga ele em Adão, porque se ele não tivesse ligado lá, ele não poderia fazer o que fez. O problema é quando nós não temos entendimento de que nós não estamos começando nada de novo, a gente só está dando continuidade a algo que um pai começou, ou que era para ter começado. Nós nos vemos livres para começar novos caminhos, constantemente. Deus falou comigo, e agora não sou mais engenheiro, eu sou padeiro. Deus falou comigo, agora não é mais aqui, é ali, não é mais lá, é lá, não é mais lá, é lá. E eu estou constantemente construindo um começo. Sendo que o começo é um só, e ele nunca vai mudar. E todas as vezes em que Abraão sai do propósito e corrompe tudo que tem para acontecer depois, ele sai porque o caminho fica desagradável. Esse é o nosso problema. Nós começamos naquilo que o Senhor falou, nós até recebemos uma palavra de Deus do que é, mas o caminho cansa. E por que o caminho cansa? Querido, nossa personalidade, nossa natureza, ela é igual uma cebola. Você já cortou uma cebola, você viu as camadas? Ou seja, desde pequeno, quando você nasceu, é aquela bolinha do meio da cebola. Ali tem emoções, ali tem traumas, ali tem uma série de coisas. E conforme você vai crescendo e vai passando etapas de maturidade, de experiências, você vai acumulando camadas em cima. E camadas, e mais camadas. Até que você é essa cebola de hoje. Azeda, ardida. E aí você aceita Jesus. E num primeiro nível religioso, o que você faz? Você tira só a casca da cebola do lado de fora, coloca a casca de Jesus, e aí é a hipocrisia, aí é a religiosidade. Todas aquelas camadas do lado de dentro não foram mudadas, elas continuam lá. E aquela do lado de fora bonitinha não consegue sustentar e transformar as de dentro. Então quando Jesus fala é necessário nascer de novo, isso não é só um sentido espiritual da coisa. O que ele está dizendo é, se a primeira camadinha lá dentro não for tocada e não for tratada, ela vai se manifestar nas de fora. E é por isso que às vezes você fala, meu Deus, você entra em Cristo e fala, eu não me converti, porque de novo essas coisas acontecendo. Não é que você não se converteu, é porque existem camadas ainda lá dentro que continuam lá, elas não desapareceram. E a luta é para que essas camadas do lado de fora, que já foram melhor tratadas, tenham mais força para pressionar aquela de dentro, para que ela perca a ação e o poder sobre a nossa vida. Mas elas estão lá, elas não são apagadas do dia para a noite. Ou seja, transformação de mente não é amnésia. Eu não me esqueço dessas coisas do dia para a noite. Elas continuam lá e elas interferem. Então nós somos formados por um caminho de grandes coisas que aconteceram na nossa vida, de muitas coisas.
E todo esse trabalho de Deus no caminho que Ele nos coloca, é porque Ele começa com a nossa vida, não falando com a gente o que nós vamos fazer. Esse é o problema. Quando você conhece Jesus e Ele traz uma palavra sobre a tua vida, a gente já pega o que Ele falou e coloca no âmbito do que eu vou fazer, do que eu vou manifestar, vou revelar. E Ele não está dizendo isso, Ele está dizendo sobre o que você vai ser. Então Ele vira para Abraão o tempo todo, e Abraão, ouvindo do lado de cá, pode estar falando assim: eu vou ter terra, eu vou ter filhos. E Deus não disse isso. Deus disse: você vai ser uma nação, você vai ser pai, você vai ser. Por quê? Porque eu gosto de você? Não, porque esse era o projeto para os teus pais. É o que está escrito desde a eternidade para a tua família. Como a tua família não soube disso, não conheceu isso, eu estou contando para você, mas eu preciso fazer que você seja essa pessoa. E você não vai ser essa pessoa fazendo grandes escolhas. A única escolha é deixar de ser quem você é e começar a ser quem eu sou. Começar a andar no caminho que eu estou te chamando. A única escolha que Pedro tem que fazer é: deixa o barco do teu pai e me segue. É a única escolha. Você não tem que fazer mais escolhas. Porque o começo do caminho é deixar os teus pais. O fim do caminho é cruz. É isso. Você não saindo desse caminho, você vai se bater com a cruz no final, não tem outra saída. É Abraão, sai daqui e vai para onde eu vou te mostrar. Nesse lugar que eu vou te mostrar tem uma pedra lá e você vai matar teu filho. O começo é sair da casa do teu pai, o final é entregar o teu filho. No meio do caminho, o que você tem que fazer? Anda, não se preocupa que eu vou trazer os desafios que vão tirando de você essas camadas, abrindo essas camadas e tocando em áreas que você não sabe que existe. São as renúncias. Então Jesus fala: deixa o barco do teu pai e me segue. Depois ele fala: agora se nega, toma a tua cruz e me segue. É só isso. Você não vai precisar ficar fazendo escolhas. Eu estou orando a Deus porque eu acho que Deus tem um outro caminho para mim. Isso não é Deus, isso não é Pai. Isso é a tentativa de um outro caminho que não mexa tanto, que não incomode tanto e que não doa tanto. Que não tenha que tratar essas camadas do lado de dentro para que eu receba aquilo que Ele falou que eu vou receber. Porque eu estou olhando para o que Ele falou que eu vou receber. E não estou entendendo e comprometido que Ele quer que eu seja algo que diz respeito a pessoas lá atrás que dependem disso. Então Abraão sai. Ele quer andar nesse lugar. Aí de repente tem fome. E quando tem fome, ele entende da parte de Deus que devem descer ao Egito. Então ali, se fosse uma igreja, ele ia falar: pastor, entendi de Deus que nós precisamos descer ao Egito. E ele desce ao Egito. E ele mata a fome dele no Egito. Ele come no Egito. Realmente. Ele não é afetado pela fome. Entrega a esposa dele para Faraó e depois toda a descendência dele fica 400 anos escravizada. Mas ele desceu, ele voltou. Eu estou indo, mas pastor, eu entendi que eu devo levar o meu sobrinho junto. Como que era o nome do menino? Ló. Eu tenho que levar Ló junto. Eu entendi da parte do Senhor que eu tenho que levar Ló junto. E ele leva Ló. E com isso ele coloca Ló numa furada. Ló perde a mulher, as duas filhas estupram ele e ele desgraça toda a descendência dele. Porque ele entendeu em Deus. Mas ele entendeu todas essas coisas tendo obedecido uma voz. E a voz sai da tua terra e sai, e ele vai. O problema é que Deus está querendo fazer com que ele se desvincule de coisas, que ele abra mão de coisas. Deus não queria que ele não tivesse a família, que ele abandonasse Ló. Deus só estava virando e falando assim: quem você é não tem condições de ajudar a Ló. Larga ele aí, deixa eu te tratar, deixa eu te transformar, depois você volta e toca sobre a vida dele. Porque hoje é o seu emocional que está querendo fazer isso. Hoje é a sua emoção quem quer salvar Ló. E eu falei: deixe a tua parentela. Ou seja, o caminho não é para me provar no sentido de passar por desafios e ganhar recompensas. O caminho é para ir abrindo essas camadas aqui, tirando elas para fora. E Deus ia acessando lugares, falando: isso aqui foi teu avô que plantou. Você é desse jeito aqui porque foi o teu pai. Esse aqui foi tua mãe, esse aqui foi teu vizinho que abusou de você. E ele vai chegando nessas camadas. E cada vez que eu renuncio às propostas que tentam facilitar a dor desse caminho, eu sou obrigado a confrontá-lo. Cada vez que alguém enfia uma faca em mim aqui do lado, e ao invés de dizer: Deus me disse que agora é para eu andar por ali,
e na verdade eu estou querendo fugir dessa faca, o que eu estou permitindo é que essa faca corte. E o Senhor possa operar e tratar aquela área. É por isso que as pessoas criam novos caminhos. Deus disse. A vida dessas pessoas é construída de Deus disse. Um Deus disse que nunca se cumpre. E se você sentar, você fala, mas ontem Deus disse isso. Como é que hoje Ele está dizendo outra coisa? Compare os caminhos. Mas era mentira ontem ou é mentira hoje? E sabe o que Ele vai te dizer? Ontem era mentira. Hoje é de verdade. E amanhã, quando tiver que fazer outra escolha, Ele vai dizer que o de hoje é mentira e o de amanhã que é o de verdade. Porque Ele está dizendo que o Deus que hoje eu entendo aqui dentro é que é o verdadeiro. O que eu estou sentindo vontade hoje é o verdadeiro. Jesus não ficou na cruz porque naquele tempo Ele entendia que a cruz era Deus. Ele ficou na cruz porque Ele recebeu uma palavra anos antes. Ali é onde eu vou. Nesse momento eu não quero estar aqui. Nesse momento eu não estou com vontade de estar aqui. Mas no dia que eu aceitei o chamado do Pai lá atrás, Ele me conduziu até aqui. E eu vim até aqui. As minhas renúncias. Jesus não tem que fazer escolhas, Ele vai fazendo renúncias ao longo da vida. Renúncias de vir para o palácio, de vai conversar com os gregos, de seja coroado rei. Ele vai renunciando. Andar com Deus não te impõe grandes decisões. Impõe uma grande decisão, que é sai da tua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Todas as outras são baseadas em renúncias. Nós não temos que construir caminhos. Eles vêm. Isso é, as bênçãos correrão atrás de ti. Bênçãos não são presentes, são caminhos, são destinos. Eles vão correr atrás de você no caminho, porque esse caminho já está pronto. A nossa ansiedade não faz construir o próximo passo, porque a gente cansa, porque a gente olha e fala, como é que vai ser? Não tem o que eu preciso ali na frente. Vai faltar tal coisa. Eu tenho que pagar a escola para essas crianças no que vem. Eu tenho que qualquer coisa. Meus filhos precisam de coisas. E esse caminho não me mostra o dia seguinte, garantido. E aí eu crio um outro caminho, que passa por um lugar que é agradável para aquela fase da vida. Seja financeira, seja emocional. Mas eu crio um caminho que agrada essa fase da vida. Semana passada a gente estava conversando, eu e o Robson, sobre isso. E falou, acho porque por causa da idade, a igreja não tem jovens. Sim, mas então quando você for velho, você também vai para a igreja do lar dos velhinhos. Ou seja, eu vou mudando e me movendo de acordo com a minha faixa etária, com os meus sonhos. Eu não tenho raízes. E o Senhor tem nutrientes e suprimento das minhas necessidades em todas as fases da minha vida, dentro da mesma casa, da mesma família. A tua mãe, ela teve condições de te dar leite quando você precisou de leite, papinha quando você precisou de papinha e comida sólida quando precisou de comida sólida. Por quê? Porque na tua casa o Senhor estabeleceu alimento e provisão para todas as fases da tua vida. E é por isso que a tua mãe, que nunca teve filho, quando ela tem o primeiro, ela começa a crescer com esse filho. E entender como tratar um filho. Então a Carol hoje, ela não tem condições de educar um filho de 18 anos. Mas quando o Daniel tiver 18 anos, ela vai saber o que fazer. E se o Daniel hoje olhasse para ela e falasse, essa mulher não consegue cuidar de mim quando eu tiver 18. Não, gente, eu vou fazer 18 e ela não tem condições. Ela está desesperada porque eu estou chorando. Ele fala, eu vou sair de casa. Eu vou caçar um novo caminho. É de Deus. E Ele vai construir um novo caminho. É por isso que o Senhor diz, os caminhos do Senhor são insondáveis. Você não conhece o dia seguinte nos caminhos do Senhor. Por isso que o tempo todo Deus diz, a cada dia o próprio mal, olha para hoje, viva hoje. Porque você não tem resposta para amanhã. Para hoje você tem o que precisa. Para hoje você tem o pão que você precisa. Você tem as respostas que são necessárias para hoje. Sim, e esse é o exercício que nos mata. Porque no dia que Adão saiu do Éden, veio sobre ele a responsabilidade de prover para o dia seguinte. Te vira. A terra não vai dar mais sozinha. Ou seja, estoca, guarda a comida, dá o seu jeito. E aí quando você conhece Jesus, Ele fala, agora vocês têm que voltar a viver igual no Éden. Hoje, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas e amanhã o que eu vou comer? Amanhã você acorda e fala a mesma coisa, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E depois de amanhã, e depois de... Esse caminho vai te matando. Porque no começo você vai ficar desesperado, preocupado com o dia de amanhã, com 15 dias, com o aluguel de um mês.
E depois você vai se acostumando. Que não é que caiu o pão de novo mesmo? Não é que veio de novo? Não é que eu socorri os outros com medo de faltar e não faltou? E não é que funciona essa coisa? E você vai, e com isso aquelas camadas internas da cebola que tinham medo, que tinham preocupação com a vida, com o sustento, elas começam a perder poder sobre você. Elas começam até a ser esquecidas, e você começa a esquecer de como que era mesmo viver preocupado. Eu nem lembro mais. Porque essas de fora se impuseram sobre ela. Por isso que não se trata de alcançar coisas em Deus, de realizar coisas para Deus. Se trata de se tornar alguma coisa. De se tornar quem o Senhor projetou para você. Isso é a raiz do Evangelho, isso é a paternidade. Eu ouvi uma frase essa semana. Filhos buscam conselho. Discípulos informam. E ovelhas ignoram. Ou seja, a ovelha ignora, ela é ruim de sentido. Ela é perdida, ela se perde por inocência. Ela anda, a turma está indo para cá e ela começa a berrar e quando vê se perdeu das outras 99. E se perde. Discípulo está seguindo, ele informa. Eu tenho um chefe, eu tenho um líder, eu conto. Ó, vou fazer tal coisa. Filho não, filho busca conselho. Por quê? Porque ele entende que ele está dando continuidade a uma história que não está nele. O que é buscar conselho? É me conte nas suas lembranças, nas suas histórias, nas suas experiências. Já passou por isso, me conte. Como é que eu lido com isso daqui? Como é que eu posso vencer isso daqui? É buscar numa biblioteca. É entender que se eu estou ligado a uma raiz, a resposta para a continuidade está nessa raiz. O que sustenta o tronco é a raiz. Ela não se sustenta sozinha. Isso é paternidade. Isso é princípio de evangelho. Isso é a única forma de encontrar o Pai no final. De encontrar o que Ele disse que quer que eu seja. Isso vai cansar. Isso vai te colocar à prova. Porque vai nos cansar. Vai nos desanimar muito. Porque não se trata de cumprir algumas coisas, dar algumas coisas a Ele. Se trata de nos tornarmos essa pessoa. De ser isso que Ele falou, que vai poder manifestar algumas coisas. Jesus teve que se submeter a isso. Jesus não nasceu sendo esse homem. Ele teve que se tornar esse homem. E ele se tornou esse homem vivendo debaixo de algumas coisas. Sendo conduzido para ser aquilo que Deus falou a respeito dele. Nem ele fugiu disso. É que nós olhamos para essas escolhas às vezes e falamos, pô, mas a pessoa escolheu e deu certo. O que deu certo? O que é dar certo? Deu certo o que? O ministério cresceu? Deu certo que ela ganhou dinheiro, ela fez aquilo que ela queria. Esse não é o projeto de Deus. O propósito de Deus é filhos manifestando o que o Pai reservou para eles. Isso é o propósito de Deus. Isso é dar certo para Deus. Se esse não for o nosso propósito e o nosso projeto, isso tudo que eu estou falando aqui você pode jogar fora. Não vale de nada. Isso aqui tem a ver com manifestar o Pai. Manifestar um Pai que não está em mim, inclusive. Que eu estou buscando uma imagem passada dele. E trazendo ela para que ela passe a fazer parte do que eu sou e manifesto. Agora, se aquilo que a gente sonhava em ser, em ter, ainda tiver acima do ser, realmente a gente vai ter que construir novos caminhos. A gente vai ter que achar atalhos. E nós vamos dizer de todo o nosso coração, e não é falso e não é mentiroso, Deus falou comigo. E nós vamos estar sendo sinceros quando dizer isso. Porque o que é Deus? Como é que Deus fala com a gente? Não é através de um Espírito? E a Bíblia fala do Espírito do homem e do Espírito de Deus. Dos dois aqui dentro. Dos dois falando. De um tendo que se sujeitar ao outro. E quando você fala de Deus como caminho, você está falando de Deus como Pai. E nessa hora,
O que eu posso estar fazendo é simplesmente buscando o meu pai físico, não conscientemente, mas as histórias que ele gravou na minha cabeça, os traumas que ele deixou, os ensinos que ele me deu, as faltas de correção que ele me deixou. Eu estou buscando nesse pai, que é figura de Deus, a testificação nesse espírito meu aqui dentro, para ter uma resposta que de Deus falou, que foi o que Abraão fez. Abraão foi um cara responsável quando desceu para o Egito. Ele não foi um louco, ele tem família. Ele arrasta essa família para o meio do nada, e agora ainda chega num nada que tem fome. Opa, vamos ser responsável. Como quem? Como seu próprio pai foi. Como seu avô foi. Seja responsável, meu filho. Não seja louco, não seja bitolado religioso, seja responsável. Já saiu do lugar que você estava? Desce para o Egito ali, que ali tem comida, pelo menos até passar a fome. Ele estava ouvindo quem? Da onde vem esse senso dele de inteligência, de como administrar uma família? Da onde veio isso? Veio do pai dele. Ele aprendeu com o pai dele como cuidar de uma família. E baseado nisso, na voz do pai dentro dele, ele desce para o Egito. Enquanto Deus estava querendo nessa hora que negue a voz do teu pai, para se tornar o pai que eu quero fazer em você. Então se mantenha naquilo que eu falei. Mas ele desce, essa é a hora que ele falaria, Deus falou comigo. E falaria de todo o coração. Ele não está mentindo, inventando um caminho. E como é que ele discerne isso nessa hora? Quando o pai físico dele, ou uma palavra, diz para ele, não, fique, permaneça. Negue a natureza do teu pai, que você carrega aí dentro, que está falando com você, e aceite a nova natureza externa que está sendo colocada, que por enquanto não é a sua, é uma de fora. Abraão não tem isso. Abraão, como poucos, isso acontece poucas vezes, mas acontece, Deus não dá para Abraão um pai físico, um homem. Deus dá para ele uma palavra, e ele tem que se sustentar nessa palavra até o fim da vida. Isaac não, Isaac tem. Jacó tem. Davi tem. A maioria dos homens tem. Uma palavra que vem e direciona, fala, não. Primeiro que essa palavra só vai acontecer se você estiver buscando conselho, não informando ou ignorando. Senão você não vai receber essa palavra. Segundo, que é muita fé. Porque essa palavra não é impositiva. Ela não é uma ordem. Ela é uma biblioteca em que eu estou buscando no histórico alguém que já viveu, já passou uma história lá de trás, porque eu estou ligado a uma raiz que está ligada a outra, a outra, a outra, a outra. Senão eu vou seguir fazendo escolhas todos os dias, tendo que tomar decisões todos os dias. Agora eu vou para cá, não, agora eu quero mudar, agora eu quero ir para o interior, agora eu quero voltar para cá. Não, hoje meu negócio é isso, amanhã meu negócio é aquilo. E cada dia eu estou num lugar diferente, com uma personalidade diferente. E não entra na minha cabeça como as pessoas conseguem ser honestas diante de Deus e admitir que Deus é essa coisa louca, que ontem disse que as coisas vão acontecer desse jeito, e vai ser nesse lugar, e vai ser dessa forma, e hoje elas estão dizendo, não, não vai, Deus agora mudou de ideia. Elas não falam isso, mas elas também não querem conversar sobre isso, porque nisso elas não têm o que responder. Mas Deus não te disse ontem? Ano passado Ele não te disse? Que era aqui, que era ali, que era desse jeito? Agora é outra coisa. Ou seja, muda-se o caminho sem analisar o que isso implica. Isso implica que então o Deus de ontem estava mentindo. Ou que não era Deus, mas então quem garante que hoje é? É porque de novo eu estou me relacionando com Deus e não com o Pai. Deus não dá destino. Quem dá destino é o Pai. Pai, o Filho e o Espírito. Deus, nessa hora, Ele é uma régua de comportamento. Ele é uma régua de padrão. Ele não entra na formação de caráter.
Ele não entra na transformação da nossa vida. Quem entra é Pai, Filho e Espírito. E o que esse caminho vai pedir para a gente? E denunciar que a gente não conseguiu ainda. Negar desejos, sonhos, padrões de sucesso. E aí o caminho prova isso. O caminho começa a cansar. O caminho desgasta, porque o caminho quer arrancar essas coisas. Não se trata de ter que pagar preço até alcançar lugares. Se trata de conseguir penetrar nessas camadas da cebola e ir pegando, isso aqui está podre, olha, tem essa coisa estragada. E a gente não fechar rapidinho a cebola e falar, deixa isso quieto aí, porque isso vai me visitar amanhã de novo. Essas escolhas vão refletir nas escolhas dos seus filhos. Abraão desce para o Egito como um homem responsável que era. Entrega a mulher dele para Faraó, gera escravidão. Mas Jacó não, Isaac, ele tem outra história, ele tem outra vida. O pai dá destino para ele casa com a mulher certa. Ok. Aí ele sai da terra e vai para um lugar conduzido por Deus. Aí ele chega em Gerar, que é uma terra. E ali era o lugar que Deus tinha para ele. Sai da casa do teu pai, é o que ele faz. O mesmo chamado de Adão vai para ele. Sai da casa do teu pai, você casou agora. Ele vai para Gerar. Quando ele chega em Gerar, o que acontece na terra? Adivinha? Fome. A mesma coisa que aconteceu com o pai dele. Por que ele tem que enfrentar a mesma coisa que o pai dele enfrentou? Porque o pai dele não venceu aquilo. Na hora da fome o pai dele sai. Isso vai visitar o filho. Alguém nessa família vai ter que vencer o medo da fome. Então vai Isaac. Há fome em Gerar. Aí Isaac fala, vamos sair daqui. Com quem ele aprendeu isso? Com o pai dele. Na hora da fome a gente sai da terra. Aí Deus vem e fala, fica, porque eu vou cuidar de vocês. Aí Isaac fica. Ele vence aquilo. Só que ele tem o mesmo medo que o pai dele. Abimeleque era o rei dessa terra. Ele fala assim, Abimeleque vai olhar para minha mulher é bonita, ele vai querer me matar por causa da minha mulher. Então vamos falar que você é minha irmã. Quem fez isso? O pai dele, quando chegou no Egito. Chegou no Egito e falou, Sara, você é bonita, o rei vai querer me matar por causa de você. Fala que você é minha irmã. Isaac faz a mesma coisa. Você entende que é geracional? O que visita o pai dele, visita ele. A mesma coisa que o pai não venceu, ele tem que vencer. Porque se ele não vencer, Jacó vai ter que vencer. Alguém vai ter que parar isso. Entenda que se o seu avô era rebelde, não sabia se submeter, aí a tua mãe era rebelde e não sabe se submeter, você vai ser colocado debaixo de uma liderança que vai te oprimir, vai te apertar, vai te espetar, porque Deus quer que você aprenda a vencer aquilo que eles não venceram. E não é o diabo, é Deus querendo provocar aquelas áreas que não foram vencidas. E o que a gente faz? Não é Deus, isso não tem cara de Deus, porque isso não tem cara do que o meu pai manifestou para mim. E eu vou procurar um lugar que se adapte àquilo. Você acabou de empurrar para os teus filhos vencer aquilo. Alguém tem que pagar o preço. Alguém tem que pagar pelo pecado. Alguém tem que vencer isso. Se não é você, é teu filho. Então a ideia de que você pode conservar o erro em banho-maria, empurrando para que as pessoas não percebam, para que isso não impacte a minha vida, e eu consiga levar o ministério, você está enganando a você mesmo. Vai visitar os teus filhos, aquilo que você não quer vencer, porque te incomoda e não deixa as pessoas tocarem. Sabe aquela área da tua vida que você não deixa ser tocada? Que quando vai tocar, você fala, não, aí não. De novo falar disso? E aí você tenta fingir que está indo tudo bem, e vai acobertando. Deixa eu te contar, esses filhos que você tanto ama, eles vão ter que fazer isso. E pensa que para eles fazerem isso, eles vão ter que talvez sofrer tudo que você já sofreu, para criar a casca que você criou, para poder enfrentar aquilo. Se esse é o gigante da tua vida, não pense que é simplesmente Deus pegar esse gigante e colocar diante dele. Deus vai ter que colocar ele para ser rejeitado, para ficar no meio do mato cuidando de ovelha, vai ter que fazer ele enfrentar, perder medo de urso, perder medo de leão. Ele vai ter que passar por tudo para ganhar casca, para poder receber esse gigante um dia. Não é simplesmente receber o gigante. Você entende que tem muito trauma, muita luta que você passou nos últimos anos, que era uma preparação de Deus para você chegar nessa etapa que você está agora, diante desse inimigo que você não consegue vencer.
Deus gastou 5 anos, 6 anos te capacitando para você estar apto para vencer. Se você não vencer e acobertar isso, teu filho não vai só ter que vencer isso, ele vai ter que passar por mais 5, 6 anos, 10 anos da mesma luta, do mesmo suor, para poder enfrentar, para poder estar apto de enfrentar, e nem de vencer, só para estar apto para a guerra. É só empurrar isso para frente. Porque aí Isaac vai lá, vamos descer, e Deus fala, fica aí. Fui eu que te pus nessa terra, fica aí que eu vou cuidar. Ele vence essa parte do medo, ok, vamos ficar. Mas aí vem outro medo, vão tomar minha mulher. Aí ele fala para ela. O rei um dia está olhando da janela e vê, a Bíblia fala que viu Isaac brincando com a sua esposa. Eu sei lá o que era esse brincando, cada um pensa o que quiser, mas ele viu alguma coisa e falou, isso aí não é coisa de irmão. Ele está se pegando. E ele manda chamar e fala, você é louco? Como é que você me fala que ela é sua irmã? Porque qualquer um de nós poderíamos ter pego ela, se você não avisa. E se a gente tivesse ficado com ela? A maldição que ia vir sobre nós. Ou seja, o diabo tem que falar para ele, para com isso, você quer arrumar para a minha cabeça? E por que ele faz isso? E arrisca trazer uma carga de maldição em cima dos filhos dele? Porque o pai dele fez. Ele vai reproduzir as mesmas coisas. Por que você olha para os teus filhos e vê ele cometendo os mesmos erros, tendo a mesma natureza? Porque você fez, porque a tua esposa fez, porque alguém fez. E por que eles fazem? Porque você não venceu ainda. Porque se você vence, se torna uma natureza em você, e você não tolera que isso aconteça debaixo daquilo que está no seu governo. Mas não se tornou natureza, ainda é lei. E lei é subjetiva. Se eu não for pego, se eu não for denunciado, eu posso continuar fazendo. O caminho é para cansar mesmo, querido. O caminho não é uma tabelinha para se cumprir. É para cansar, e quando vai cansando, vai trazendo essa natureza para fora. Quando vai cansando, vai trazendo os sonhos e os desejos para fora. E a gente vai tendo que fazer renúncias, fazer escolhas. O caminho de Abraão não acaba quando ele tem um filho. O caminho de Abraão acaba quando ele escolhe ter a descendência do pai, ao invés de ter o filho. E ter a descendência do pai significa seguir o que o pai estava colocando para ele. Ou seja, quando cumprir o que o pai determinou, está acima do que eu vou produzir daqui para frente, eu estou pronto para dar continuidade àquilo que o pai quer que seja continuado. Deus não queria um Isaac, Deus queria um Abraão. Deus nunca quis Isaac, Deus queria Abraão. Vou fazer de você esse cara. Para fazer de você esse homem, eu preciso que você esteja disposto a matar aquilo que é mais importante para você. O chamado de Deus para a tua vida é te fazer esse homem, essa mulher. Não é que você pregue, que você faça isso ou faça aquilo. Porque se você se tornar esse homem, essa mulher, vai ser natural você fazer essas coisas todas. Mas a primeira coisa é a gente conseguir olhar para isso tudo de forma muito simples. Entender que você não tem que construir muita coisa ao longo da vida. Porque tudo que nós temos para viver já foi construído. Antes da fundação do mundo, o Senhor já escreveu essas coisas todas, já determinou todas as coisas, já criou um caminho para que a gente possa andar. A gente só tem que limpar esse caminho. A gente só tem que arrancar mato, arrancar os galhos que estão no meio do caminho, renunciar a atalhos que vão aparecer no meio do caminho. Eu falo, mas para que você vai andar nessa estrada aqui? Está cheio de galho, tem uma canoa aqui do lado, desce pelo rio. E Deus fala, você acha que eu já não sabia que tinha rio? Aliás, eu podia te fazer voar. Eu quero te ver cortar lenha, eu não quero que você vencer o caminho. A gente vence esse caminho, eu não preciso que você ande nesse caminho. Eu quero te ver criar músculo cortando lenha. Você acha que eu não sei que aí tem espinho? Mas eu quero é ver a sua reação quando você pisa nos espinhos. Eu quero é ver teu pé machucado. Eu quero é ver você lidando com dor. Ou seja, está na conta.
caminho prova nosso coração. O caminho prova o que de fato. E prova não é para que Deus conheça. Quando Ele te chamou, Ele já sabia que você não prestava, que eu não prestava. Ele já sabia de todos esses estragos que você tem aí dentro, que você acha que a gente não sabe. Que você acha que virou crente, se maquia para vir na igreja. Ah, linda, cheirosa. E isso está tudo estragado ainda. Eu sei que está cheio de coisa aí. Você ainda não gosta daquelas pessoas, você ainda fala mal delas pelas costas. Deus sabe que o Henrique dorme no culto. Deus sabe todas essas coisas. Ele fala, não tem problema. Desde que você permaneça, eu vou tratar essas coisas. O caminho vai te confrontar. O caminho de Deus vai te... Andar com Jesus vai confrontar. Não se preocupe, os fariseus vão correr atrás de você. Não te preocupa, a tua família vai atrás de você para te rejeitar. Nem precisa se preocupar com isso. Por muitas vezes já aqui na igreja passaram pessoas, gente que às vezes até está aqui ainda hoje, e que aí outros mais antigos falam, pastor, mas ele, você está vendo, fala, querido, deixa, o caminho ou vai arrancar ele daqui, ou vai fazer ele enxergar isso que você também enxerga hoje. O caminho vai te fazer enxergar aquilo que eu enxergo hoje, se eu estou enxergando corretamente. O caminho faz isso. Não precisa se preocupar. E amanhã vai vir o desafio de amanhã. Porque a vontade do Senhor é que você seja. E para você ser, Ele precisa penetrar todas essas camadas. Algumas delas não vão ser curadas. Já orei 3 vezes e pedi para Deus tirar esse espinho. Ele fala, não vou tirar, minha graça te basta. Mas os teus filhos não vão ter isso. Porque ficou em você. E a minha graça basta para que isso não se manifeste na tua vida. Para que você controle esse impulso, esse ímpeto, essa vontade. Minha graça basta para você controlar. Para que os teus filhos nunca vejam isso, nem saibam que isso existe. Então nem tudo vai ser tirado. Algumas coisas vão ficar aí, que é para você ver, para você lembrar que você não presta. Para quando você estiver se achando um pouquinho, eu te derrubar de novo, falar, lembra que você não presta, lembra que você dorme no culto, não fica se achando não. Aí entra na questão da graça. Mas o caminho cuida dessas coisas, desde que eu não negue, desde que eu não oculte, porque isso vai visitar os meus filhos. O teu medo da provisão vai ser o medo dos teus filhos. Por isso que esses homens só geram depois de serem provados, para que eles não reproduzam o mesmo erro nos filhos. É proteção. Essa esterilidade da tua vida é proteção de Deus, para que você não multiplique o mesmo erro. Ele está te guardando, esperando e falando, no tempo certo você vai gerar, no tempo certo você vai gerar. Porque se você gerar agora, você vai ter que lidar com o teu erro e do teu filho. Então lide com o seu, arrume o modelo antes. Você não casou ainda. Senão vai ser outra desgraça, igual o primeiro casamento, né, Miguel? É por isso que Deus está arrumando. Se não arrumar, Ele fala, quer casar para quê? Só para saciar o corpo? Tem um propósito nisso. Mas Adão casa depois. Casa, já estragou tudo, vai lá, casa. Mas você vai ver nos seus filhos o mesmo problema que tem em você. Fica de pé, querido, para a gente orar. Não existe outro caminho, 2 caminhos, 3, tem um só. O caminho que leva de volta para o Pai. O caminho não te leva para o céu, ele te leva para um Pai. O caminho não te leva para Deus, ele te leva para um Pai. Para um destino. Não existe plano B para você, não existe, eu vou escolher o que eu quero ser e Deus vai me abençoar. Não existe isso. Deus fez o mundo inteiro. Linda a terra, 7 dias, lá 6 dias de criação. Mas Ele virou para Adão e falou, olhou para a terra, pegou aquele lugarzinho ali, plantou um jardinzinho e falou, aqui é seu lugar. O seu é aqui. Deus é dono das coisas, se não é aqui, Ele tem outro propósito para mim. Não, o seu é aqui. É esse pedacinho aqui. É aqui que você vai viver. Encha a terra, não é porque você vai andar pela terra espalhando. Seus filhos, você vai ter filhos, eles vão sair daqui.
Isso é o enche a terra. O teu lugar é esse aqui, teu pedacinho é esse aqui. Deus está em todo lugar, sim. A tua posse não está em todo lugar. Teu pai não está em todo lugar. Teu destino não está em todo lugar. O povo de Israel, sai de lá, e onde colocar a planta do teu pé é teu, não no mundo todo, dentro de um pedaço delimitado que Deus dá as fronteiras. É daqui até aqui, no norte é tal lugar, no sul é outro lugar, a montanha, o mar, dentro desse espaço é seu, fora daqui não é seu. Mas vai encher a terra? Vai, porque vocês vão encher e os seus filhos vão ocupar lugares. Deus não tem outros lugares, outros planos, outros... É o mesmo. O espalhar é só alargar tenda, não é trocar de tenda. Alargue as suas tendas. Eu sei que é difícil demais, gente, se manter. Porque cansa. Eu falo assim, mas o cansaço faz parte do que precisa ser tratado. Porque o homem se move por ansiedade. Desde a queda de Adão, o homem se move pela ansiedade do o que vai ser amanhã e como vai construir. Enquanto o homem não foi feito para isso, ele foi feito para desfrutar, cuidar daquilo que está na mão dele e se encontrar com Deus no fim do dia. É isso. Desfruta da mulher da tua mocidade. É isso, vive hoje. Se encontra com seus irmãos no final do dia, faz um churrasco, come, dorme bem, acorda no outro dia e fala, vive hoje. Mas desde a queda o homem está procurando construir um império para chamar de teu. Ele está procurando fazer um nome, fazer uma cidade e tocar os céus. Enquanto a gente não aprender a viver hoje, aproveitar hoje, desfrutar hoje, a gente não vai conseguir compartilhar o que nós temos hoje com quem precisa hoje. A gente não vai aprender a ser generoso hoje com quem está ao nosso redor hoje. Você não vai conseguir olhar quem está do teu lado e falar, quero te presentear, quero cuidar de você, quero fazer algo por você. Por que a gente não consegue se hoje eu tenho condições? Porque amanhã eu tenho que cuidar de amanhã, eu tenho que preocupar com amanhã. E Deus fala, ou você se preocupa com sua amanhã ou eu, você escolhe. Se sou eu, vive hoje, cuida hoje, faz hoje, manifesta hoje. O amanhã vai cuidar de si. Isso é tão verdade quanto que o céu existe. Se você acredita em um, você tem que acreditar no outro. A gente não tem a resposta para o amanhã. Por mais que você guarde, que você acumule, louco, essa noite pedirão a tua alma. E aquilo que você tem vai ficar para quem? Vai ficar para tua mulher arrumar outra e gastar tudo. Deixamos ser de louco. Você é louco porque você acha que o teu fôlego está no teu nariz. Você acha que a tua vida está em você. Ela não está em você, ela está em mim. Eu sou a vida. E você só está de pé respirando porque eu mantenho um espírito que sopra ar em você e uma vida aí dentro. Porque senão nem respirando você estaria. E ao invés de manifestar a minha vida através de você, você ainda está manifestando a vida do teu pai, se utilizando do espírito que eu coloquei em você. E o teu pai te ensinou a ser cuidadoso, a se preocupar, a descer para o Egito. E você usa o meu espírito para descer para o Egito. E disse, eu te mandei descer. O Senhor falou comigo, pediu para eu descer. O Senhor falou comigo. Eu sou responsável. Você não é responsável, você é o teu pai. Porque o cara mais irresponsável da face da terra era Adão. Que andava pelado, não tinha geladeira e não plantava nada. Ele replantava o que Deus deu, sabe? Ele jogava sementes que comeu na terra, passava o pé em cima, falava, depois na volta vai ter uma árvore aí. O cara é irresponsável. Jesus, sai daí, larga sua mulher com teus filhos, vamos andar junto. Para onde? Não sei também. O que a gente vai comer? Não tenho a mínima ideia. E meus filhos também não tem. Pensa num pastor irresponsável, num doido, é Jesus. Não só larga a tua profissão, mas larga a tua mulher com filhos e vamos trabalhar sem salário. É isso, é Jesus. Ele não era irresponsável. Ele só cria nos princípios. O dia vai cuidar de si. O pai que chama os filhos paga a conta dos filhos. Ninguém que serve no exército serve à própria custa. O general paga as contas. Ele só acreditava. E quem acreditava com ele, andava com ele e desfrutava da mesma coisa. Via as mesmas coisas acontecendo.
quem estava no deserto, querido, ele tinha duas opções. Porque quando ele olhava aqui, ele só via areia, gente e falta de comida. Ele não via nada de céu olhando aqui, nada de cara de Deus olhando aqui. Areia, gente e falta de comida, falta de água. É só o que se via aqui. A única manifestação de Deus naquele lugar para dizer Deus ainda está aqui é quando ele olhava para o alto, que ou tinha nuvem ou tinha fogo. Porque olhando aqui, eu olho daquela janela, os pneus do Caio tá careca. Eu olhei hoje de manhã ali e falei, meu Deus, precisa trocar esses pneus. Olhando aqui, o pneu tá careca. Olhando para o alto, você vê a nuvem e fala, mas Deus ainda está nesse lugar. Meu pneu tá careca. Não, meu Deus está nesse lugar. E você escolhe para onde vai olhar. E você fica olhando que o pneu tá careca, você vai ver que a outra coisa tá ruim, a outra tá ruim, você fala, lascou, vamos voltar para o Egito. Ou você olha para o alto e fala, mas o fogo está aqui agora. Mas então tá no lugar. A escolha daquele povo era só para onde eu vou olhar. Porque aqui não tinha manifestação de Deus nenhuma. Aqui era areia, gente e falta de água e falta de comida. Era só olhando para o alto. Mas ele ainda está aqui. Ele está aqui, estou no lugar certo. Ele continua ali em cima. O sol, e como é que eu sei que ele está ali? O sol não está me queimando. E de noite eu não estou passando frio. E de manhã cai comida. Os inimigos vêm atrás da gente, tem gente querendo matar a gente todo dia, mas ninguém mata. Todo dia tem uma ameaça, mas não morre. Então, é isso. Até quando? Até vocês serem circuncidados e ganhar autoridade para entrar na terra que eu prometi a Abraão. Por isso que aquele povo até hoje, o povo mais próspero desse mundo, até hoje, você pergunta de quem vocês são os filhos. Nós somos filhos de Abraão. Nós temos o que temos porque nós respondemos debaixo de um pai lá atrás. É a aliança dele. Eu só dou continuidade a esse negócio. Esse negócio de judeu tá ruim, eu vou virar palestino hoje. Não, mas aí hoje, agora abriu igreja nova, que é a igreja dos egípcios, e nós vamos para os egípcios. E pronto, eu estou buscando o pai todos os dias. E eu não construo nada. Esse povo responde debaixo de um pai até hoje. Por isso eles não são um país, eles são um povo. Eles são uma nação. O exército de Israel não é uma instituição. Todos os homens de Israel se consideram o exército de Israel. Todos eles, no mundo inteiro, eles se entendem como o exército de Israel. Porque eles se entendem, nós somos um povo, temos um pai, antes de ser um país. Nós somos ligados debaixo de uma descendência, de algo que nos une, de uma bandeira que nos une. Então todos eles mandam dinheiro para Israel. Todos eles estão prontos para pegar em armas por Israel. Todos eles. Porque eles respondem por uma raiz. Eles respondem por algo que veio. Ou seja, querido, o futuro ele não é construído para arrumar o passado. O passado é que empurra para que a gente chegue no futuro. Eu não construo as coisas novas, eu arrumo para que o passado e o que Deus estabeleceu lá atrás possa vir se manifestar de forma perfeita. Amém, querido? Nós vamos cear.
nós vamos cear, queridos. Isso aqui é a aliança que o Senhor fez conosco. Uma aliança de sacrifício e uma aliança de comunhão. Então isso significa, esse suco, ele representa o sangue de Cristo. Toda aliança é estabelecida com sangue. Não tem aliança no mundo espiritual sem derramamento de sangue. Então Jesus falou: eu vou entregar o meu sangue para que uma nova aliança possa ser feita. E eu vou entregar o meu corpo para que vocês possam voltar a viver em comunhão, a ser ligado à cabeça, a ser ligado ao Pai. Então a aliança estabelecida por Jesus, ela diz respeito a uma aliança com o Pai e a uma aliança com pessoas, a comunhão no corpo. Não existe só um. Por isso não existe igreja sem igreja. Não existe uma aliança em que você não está ligado a pessoas, em que a dor das pessoas não doa em você, em que a alegria das pessoas não seja a sua alegria, porque é corpo. E também não existe uma aliança onde você esteja ligado apenas em pessoas, mas não esteja debaixo de Cristo. A aliança de Jesus envolve as duas coisas. Então toma desse cálice, tome dele, coma desse pão, entendendo que um alto preço foi pago para que você fosse conectado no Pai de novo. E o que ele pede para você é que você, baseado no sangue dele, se entregue para que os seus filhos e a sua descendência possam se conectar no Pai. Não apenas aceitar Jesus, mas se conectar no que Ele desenhou para a tua casa e para a tua família. Em tempos eternos Ele desenhou essas coisas. Amém, queridos? Então tome da ceia. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela aliança que o Senhor estabeleceu, pelo teu sacrifício, Jesus, pela tua entrega, por nos permitir fazer parte dessa mesa. Obrigado, Jesus, pela sua entrega, Senhor. Obrigado por todo o teu sacrifício. Obrigado, Pai, por nos permitir andar debaixo da tua palavra, te ouvir e ser cuidados pelo Senhor. Obrigado por nos permitir, Senhor, te conhecer. Que o Senhor nos ajude a vencer essas camadas, Senhor, essas áreas. Nós não queremos deixar nada para os nossos filhos, Pai. Nós não queremos deixar inimigos na terra, Pai. Em nome de Jesus, nós não queremos fazer escravos. Nós queremos vencer a todos, para que os nossos filhos possam desfrutar dessa terra. Em nome de Jesus, Pai, que nós oramos e te agradecemos. Que o Senhor guarde a todos, que o Senhor nos acompanhe durante essa semana. Que a tua graça esteja sobre cada um de nós. Em nome de Jesus é que nós te agradecemos, ó Pai. Amém, queridos. Que Deus abençoe.